A paz do Senhor, professor, professora da Escola Dominical. Estamos chegando aqui ao encerramento do nosso trimestre, onde a gente trabalhou essa revista, né, sobre as parábolas de Lucas para os dias de hoje, tá? Aqui é o comentário agora da última aula, da última lição desse trimestre, antes de iniciarmos uma nova revista na sequência, na próxima aula, tá? Nessa aula especificamente que você vai dar, eu achei por bem, tá? Achei por bem trazer um panorama, um resumo, né? Que eu acho importante ser feito em sala de aula com os alunos, que é, né, como se fosse uma conclusão do que foi visto ao longo do trimestre. Porque eu acho muito importante, e professora, eu acho importante você tomar consciência disso. Como nós trabalhamos uma revista o trimestre inteiro, é muito importante os nossos jovens, os nossos adolescentes, entenderem essa revista, compreenderem um assunto que está aqui, absorverem, para isso ficar no coração deles. É claro que muitas vezes eles vão se lembrar de todas as aulas, de todos os ensinos, mas tem coisas que são fundamentais, que às vezes chamou a sua atenção, né? Chamou a minha atenção, que eles precisam gravar. Por exemplo, a gente trabalhou uma revista sobre as parábolas de Jesus. O jovem, ele precisa ter certeza, clareza, sobre o que é as parábolas de Jesus. É muito importante que a nossa escola dominical seja regida e construída baseada nesse esforço que nós temos como professores e professoras de ter efetividade no nosso ensino. Nós vamos encerrar o trimestre. Os nossos alunos sabem o que são uma parábola? Sabe qual a função de uma parábola? A gente exaustivamente trabalhou isso ao longo de todo o trimestre. Então, como o nosso sucesso de ensino, como o nosso esforço alcançado nessa última lição, a gente concluir com eles se eles sabem o conteúdo que foi esboçado, se eles compreendem e entenderam tudo que foi trabalhado. Então, a lição de número 13, no fundo, é você, com os seus alunos, né, dominar o que a gente desenvolveu nas lições anteriores. Ou seja, o que foi mais importante trabalhar da lição 1 ou da 12, ser trabalhado na última aula, na escola dominical, na lição de número 13. Esse resumo com eles é para eles fixarem na memória, guardarem o que foi desenvolvido. E eles buscarem, a partir dali, pôr em prática. E essa lição, essa revista, fazer parte da vida deles. Então, o meu apelo aqui já do início, para essa última lição do trimestre, lição de número 13, é você, como professor e professora da escola dominical, recapitular com os seus alunos os principais pontos que foi desenvolvido em aula, nas outras 12 lições anteriores. Você pode fazer isso, você pode começar a sua aula perguntando para eles: ei, na lição 1 tratou sobre o que é isso aqui? A gente falou sobre, vocês lembram o que a gente falou? Na lição 2 falamos sobre isso, na lição 3 sobre isso, você lembra? Essa parábola trata do quê? E a parábola aqui sobre a viúva e o juiz, fala sobre o quê? O que a gente aprendeu? Indagar eles, perguntar, você pode fazer uma pequena provinha, você pode fazer perguntas para eles e conversar. E, eles não sabem, eles não lembram, não tem problema, você recapitula, você traz a fixação da memória deles os assuntos. Aproveite essa última lição para fechar a revista, para concluir com eles o que foi desenvolvido. Essa é uma maneira que eu encontrei didática da gente aproveitar da melhor forma todo o conteúdo que a gente estudou, desenvolveu, que foi muito rico, aprender sobre as parábolas do Senhor, tá? Então, o título que eu coloquei aqui sobre a lição 13 é Dominando as Parábolas de Lucas. Porque se a gente estudou a revista, né, as parábolas de Lucas para os dias de hoje, então a gente tem que acabar o trimestre dominando essas parábolas de Lucas, ou seja, compreendendo o que é uma parábola e entendendo essas funções, essas principais parábolas do Evangelho de Lucas no final do nosso trimestre, tá? O texto-chave que eu coloquei aqui foi lembrando você o que Lucas está fazendo no seu trabalho. Lucas 1:3 diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, Lucas se esforçou para escrever um relato, uma obra, né, bem ordenada para transmitir para Teófilo o caminho do reino de Deus. Qual que é a síntese aqui da nossa lição? Repetir e relembrar de pontos importantes da revista é um modo de conferir o desempenho dos alunos e relembrar as lições valiosas. Então,
principalmente essa lição aqui, essa última lição do trimestre, tem esse objetivo, tá? Tem esse objetivo. O professor, você, professora que vai dar aula nessa última lição, se preocupe com isso. Avaliar se eles aprenderam, avaliar se eles se lembram dos assuntos, avaliar se eles compreenderam os conceitos que foi trabalhado. Você pode aqui passar pelas lições, ver os pontos importantes que você marcou, as aulas que você deu, ir perguntando, ir averiguando com eles e comentando com eles para perceber se eles entenderam. Porque isso é uma maneira de você, como professor, avaliar o seu ensino, avaliar se você conseguiu transmitir a mensagem com qualidade, o que pode melhorar, porque nós como professores não podemos nos acomodar. Se eles não lembram, a gente tem que se perguntar, eles não se lembram porque eles não estão interessados, porque eles não prestaram atenção, porque eles não estão tão dedicados, o que eu posso fazer para melhorar, como que eles podem se dedicar, como que eu posso fazer para eles prestarem mais atenção, ou será que eu não atingi meu objetivo, será que eu não fui tão claro, o que será que está acontecendo? Isso nos faz pensar, a gente precisa ter esse tempo, tá? Então essa lição é esse feedback que você precisa aproveite para captar deles, para no próximo trimestre, próxima revista, conseguir desenvolver com tranquilidade e excelência. Objetivos, tá? Primeiro, revisar o que foi desenvolvido ao longo do trimestre para o reforço do conteúdo dos alunos. Então, de fato, o objetivo dessa lição número 13 é revisar o que foi desenvolvido nas lições anteriores para reforçar aos alunos, tá? Então, eu selecionei aqui, tá, alguns pontos que eu acho fundamentais e relevantes os alunos se atentarem e guardarem. Você, professor, pode querer acrescentar outros pontos, incluir outros, tirar algum que eu coloquei para desenvolver com o aluno. Fique à vontade, tá? Leitura bíblica, o Para Refletir diz: as parábolas de Jesus são belas e devem influenciar a nossa vida, hoje e sempre. Então, os nossos jovens e adolescentes precisam ter clareza disso. As parábolas são belas, são maneiras lindas de educação. Elas precisam ser vivenciadas pela gente, hoje e sempre. Leitura bíblica está em Atos, né, que é um rápido texto que diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que hoje foi levado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca de reino de Deus. Ou seja, por que eu coloquei esses dois textos aqui? É para você se lembrar que a obra de Lucas é uma obra completa. Lucas Atos, do qual o objetivo dele é testemunhar Jesus Cristo, o nosso Salvador, ressuscitado, tá? Então, isso significa e ecoa que Lucas começa uma obra, escreve outra obra para concluir o que ele quer ensinar para Teófilo. Da mesma maneira, isso aqui é para lembrar que como professores e professoras de escola dominical ou como alunos, o reino de Deus tem um pouco de ordem, de organização, de compreensão, de reparação e vivência daquilo que nós estamos aprendendo. Por isso podemos, sim, nessa última lição, ter esse senso, ter essa compreensão de que as coisas precisam ser aperfeiçoadas, entregues de modo ordenado, claro. Né? Lucas teve o esforço de ordenar todo o seu escrito para ficar bem claro para as pessoas. Nós desenvolvemos uma revista e desenvolvemos todo um trimestre trabalhando sobre as parábolas de Lucas. Então, professores e professoras também têm esse convite de resumir, trazer de forma ordenada tudo que nós aprendemos para que isso fique no nosso coração e a gente glorifique a Deus. Aí a parte 1, eu trouxe fixando os conceitos. Então a gente tem que relembrar de algumas coisas. Primeira coisa, tem que estar muito claro. O que é uma parábola? Os jovens precisam saber o que é uma parábola. Uma parábola é diferente de uma alegoria. Então eu coloco aqui de novo essa concepção. Então você pode perguntar e começar perguntando para os alunos: gente, o que é uma parábola? Define uma parábola para mim. Eles vão falar. O que pegar a melhor resposta, você aproveita essa melhor resposta. Mas deixe claro que alegoria é você pegar um objeto e aquele objeto se referir a uma outra coisa. Parábola não é isso. Por exemplo, se você lê a parábola das 10 virgens e você diz que a virgem é a igreja, né? O azeite é o Espírito Santo, e assim vai, você está fazendo uma alegoria. Então você pode fazer alegorias com a parábola, você pode fazer referências, mas isso não é uma parábola. Jesus não, quando as pessoas ouviram a parábola de Jesus, elas não pensaram: 5 virgens eram a igreja que acreditava em Jesus, e as outras 5 imprudentes são a igreja que ficou. O azeite, quando Jesus está falando, ele está falando do Espírito Santo. O noivo, Jesus está falando dele. Eles não tinham clareza disso. Eles não estavam pensando nisso. Quando Jesus conta a parábola, eles não fizeram essa relação. A igreja não estava inaugurada,
o Espírito Santo não estava em evidência, né, vindo depois que Jesus subiu, isso não estava claro para eles. Por isso que alegoria é uma coisa, parábola é outra. Parábolas são histórias ou sentenças usando imagens do cotidiano para levar as pessoas a pensar, refletir, e o significado da parábola está em toda a história, em toda a frase que está sendo dita. E ela exige das pessoas que ouvem uma resposta moral. Então Jesus usa, por exemplo, a parábola das 10 virgens e diz, existem 5 loucas, 5 prudentes. Toda aquela história é o quê? Qual que é a mensagem? A mensagem é o todo. As pessoas ouviam aquilo e pensavam, nossa, mas que loucura, como essas 5 mulheres não tinham azeite, porque no casamento as mulheres levavam azeite. Toda mulher tinha que estar com um azeite para entrar no casamento. É a mesma coisa que a mulher vai pro casamento hoje e não vai com vestido de noiva. Você ia olhar assim, se eu contasse uma história para você, existia uma mulher que ela, quando foi pro casamento, ela esqueceu o vestido de noiva. Ela foi de calça jeans e de camiseta regata. Você ia pensar e falar assim, mas que mulher louca, como que ela fez isso? O que Jesus está contando é a mesma coisa, só que usando imagens da época. As pessoas ficam, mas que loucura, como a mulher vai... Estão sem o azeite no dia do casamento. Aí Jesus diz, vigiai, pois não sabem nem o dia nem a hora. Ou seja, Jesus traz a mensagem. Jesus desperta a emoção das pessoas que vão responder, mas isso é absurdo. E Jesus diz, absurdo também vocês vão estar preparados para a vinda do Filho do Homem. Então, aí já traz uma lição. Então, eu poderia também usar o exemplo da noiva que está sem vestido e dizer, isso é absurdo, mas o absurdo é você também não estar preparado para receber o Senhor Jesus. É a mesma relação. A parábola, o todo tem uma mensagem. E isso os jovens precisam entender, tá? Então, a parábola é uma história curta, cujos elementos são eventos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral, exigindo uma resposta dos ouvintes. Então, trouxe aqui 2 definições de parábola que você pode aproveitar, desenvolver, mas trabalhar isso em aula. Os alunos precisam saber o que é uma parábola, tá? Outra coisa, os alunos também precisam saber a relação entre o evangelho e as parábolas, tá? Então, lá no prólogo de Lucas, a gente tem as informações que seu livro é uma grande obra desenvolvida com solidez e com base na verdade, tá? Essa obra é uma grande narrativa, desenvolvida em ordem em que as parábolas não são falas soltas ou retalhadas. Aí diz respeito, né, a gente compreender que as parábolas não são soltas e o Senhor não nos entregou essas parábolas soltas. Quando você conta uma parábola, né, a parábola do juiz e da viúva, quando você conta a parábola do publicano e do fariseu, você só conta a parábola, e a pessoa pensa na parábola, ou a parábola das 10 virgens que eu usei de exemplo. Quando você conta essas parábolas, você tem que entender que elas não estão soltas. E os nossos alunos precisam entender. Ei, gente, sempre que a gente ouvir uma parábola e quiser interpretar uma parábola, entender uma parábola, a gente precisa fazer o quê? Entender o contexto. Por que temos que entender o contexto? É a leitura para refletir. A leitura da leitura bíblica de hoje e o texto-chave de hoje. Porque Lucas escreveu sua obra ordenada, assim como Mateus escreveu, Marcos escreveu, João escreveu. Ou seja, Deus inspirou essas pessoas para escrever o texto de forma ordenada e clara. Ele não nos deu a parábola solta, o versículo solto. O Senhor assim desejou que tivéssemos uma narrativa em ordem. Então nós precisamos entender essa narrativa, entender à luz do contexto do livro, da parábola que está sendo ali, ler a parábola diante do que está acontecendo do cenário à sua volta, senão a gente não entende. Se a gente não sabe para quem Jesus está falando, com quem Jesus está falando, quem está ouvindo, e a gente não entende a parábola. Então, para a gente entender bem a parábola, a gente precisa entender bem o contexto. Por isso que existe uma relação das parábolas com o Evangelho, e por isso que o nome da nossa revista é As Parábolas de Lucas para os dias de hoje, tá? Terceira coisa, ao ler as parábolas, precisamos entender que elas transmitem a mensagem do reino de Deus. Então, outra coisa que precisa ficar clara é que o objetivo de uma parábola é ensinar o que é o reino de Deus. É a pessoa absorver um pouco do reino de Deus. Então, quando Jesus, por exemplo, e volto aqui à parábola das 10 virgens, porque é uma parábola bem fácil, bem clara, né? Sempre estou retornando a ela. Conta essa parábola e Jesus diz, pois não sabe o dia de amanhã, o dia que o Filho do Homem retorna. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus é como essa parábola. Ou seja, as pessoas devem estar preparadas para a vinda do Senhor. Isso é o estilo de vida do reino de Deus. Então, no reino de Deus, as pessoas esperam, aguardam o Senhor. Quando a gente estudou as parábolas do resgate, por exemplo, nós também estamos aprendendo como é o reino de Deus. Como é o reino de Deus? No reino de Deus, o Senhor salva a todos, independente da sua classe social, da sua identidade, independente de qualquer coisa, né, étnica, independente de qualquer coisa, o Senhor salva a todos. Então, o Senhor vem resgatar o que foi perdido. O que estavam sendo desprezados pela sociedade, Jesus estava indo ao encontro, né? Então, essa é o que é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Todos são incluídos no reino de Deus, porque Deus busca e deseja salvar a todos. Essa é uma outra mensagem do reino de Deus, ok?
Então, é isso que você também precisa entender. As parábolas, né, transmitem a mensagem do reino. Por isso que é importante a gente compreender as parábolas. Aí no ponto 4, eu trouxe uma bibliografia para aprofundamento do tema da revista. Então, se os alunos desejam, né, aprofundar os seus estudos sobre parábolas, estudar, saber as fontes da revista que a gente estudou, aqui no ponto 4 eu tenho mais de 10 livros aqui indicados que eu utilizei para preparar a revista. E nem muitas coisas não deu para trabalhar aqui, mas se os alunos quiserem saber mais sobre parábola, quiserem compreender mais sobre esse assunto, estudar mais as parábolas, aqui tem vários livros que eles possam adquirir. Professor e professora, é muito importante isso, tá? Isso aqui não está aqui por acaso. Mas eu acho legal a gente criar essa interação com os jovens, com os adolescentes, da necessidade deles lerem, necessidade deles terem alguns livros, da necessidade deles estudarem. A gente precisa criar esse desejo, essa vontade para eles. Por quê? Quando ele vai para a universidade, quando ele vai para a faculdade, a professora vai falar assim, filho, você tem que ler esse livro, você tem que ler aquele livro, ele vai aprender o que é ciência com um livro, ele vai aprender sobre uma matéria que ele está estudando lá sobre um livro, e a gente tem que dizer assim, querido, você é servo de Deus, busca o Senhor, você precisa conhecer sua fé, você precisa conhecer a palavra de Deus, e os livros são uma grande maneira de você conhecer isso. Então, assim como na sua faculdade, na sua escola, você às vezes tem alguns livros a respeito para você estudar e aprender alguns assuntos, não deixe de se preocupar sobre livros que você precisa ter para aprender sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Aprender só a palavra de Deus não é só o professor, a professora ou quem prega. Não, todos os crentes precisam, ler coisas sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, para aprender. E a gente tem que ter humildade de aprender com aqueles que estudam, que dedicam a sua vida para produzir conteúdo. Então aqui tem uma relação de pessoas, de irmãos da nossa fé que dedicam a sua vida para nos ensinar sobre as parábolas, para a gente entender um pouco do reino de Deus através de uma parábola. Então aqui tem uma vasta bibliografia. Indique isso, né? Vamos colocar esse desejo nos nossos alunos também de conhecer e de aprender. Aí, a gente vem para a parte 2, que eu chamei de revendo algumas lições da parábola. Então, por exemplo, eu trouxe a parábola dos 2 devedores e a lição do amor de Deus oferecido gratuitamente. Então, você pode desenvolver nessa aula, perguntar se eles lembram dessa parábola e ensinar novamente essa parábola para reforçar, falando da resposta do perdão de Deus. A segunda parábola que eu trouxe, foi a parábola do rico insensato e a lembrança que devemos priorizar o reino de Deus, lá em Lucas 12. Então você pode desenvolver também essa parábola com eles, e enfatizar elas para que eles entendam e relembrem o que a gente trabalhou aqui. Coloquei 2 parábolas de exemplo, mas você pode usar uma outra parábola que você tem preferência, que às vezes você deu aula, não foi tantos jovens naquele dia para a classe, ou alguma aula às vezes que vocês pularam na escola dominical e não deu para trabalhar. Você vai ter a oportunidade agora na última aula de retomar essa parábola e trazer a lição para eles, tá? Conclusão. Você se lembrou dos assuntos revisados na aula de hoje? Lembrou das parábolas ministradas e dos conceitos sobre a natureza da parábola? É muito importante que ao encerrar o trimestre, muito do que foi desenvolvido na lição seja absorvido por cada professor e aluno. As parábolas têm uma grandeza e beleza maravilhosa para a vida da igreja. Nossa oração é que essas lições coloquem um desejo em jovens e adolescentes para viver e estudar mais e mais as parábolas de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que o nome do Senhor seja glorificado por mais um trimestre. Então, nossa conclusão é essa nossa oração e nosso desejo. A gente perceba a riqueza das parábolas, a beleza que ela é para a nossa vida e para a igreja, e entenda, compreenda que elas precisam participar de toda a nossa vida, tá bom? Então, a gente encerra aqui esse trimestre, primeiro trimestre do ano, onde a gente trabalhou sobre as parábolas de Lucas para os dias de hoje. Fico muito feliz de todos vocês que acompanharam esse subsídio, acompanharam esse conteúdo desenvolvido. Peço que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, professores e professoras, que têm trabalhado no Reino de Deus, que têm parado seu tempo, dedicação para ensinar aos jovens, que o Senhor vos recompense, que o Senhor continue vos abençoando e que vocês possam encerrar aí na Escola Dominical com alegria, com clareza, essa revista, esse trabalho e se preparar para o próximo que virá, tá bom? Deus abençoe e até as próximas aulas, próximos subsídios, próximos conteúdos que a gente vai desenvolver. Fiquem todos com Deus.